Fala, minha galera, tudo bem? Aqui o professor Évio, mais uma vez, trazendo conteúdo geográfico para você. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao projeto de geografia com o Évio Lima voltado para o Enem, pessoal que quer fazer aí Enem, concursos vestibulares, vestibulares seriados, todos esses conteúdos vão sendo abordados aqui nesse projeto. Como é que a gente vai entender aí a história de evolução da ciência geográfica? Eu posso dizer que a história de evolução da ciência geográfica, ela passa por caminhos muito antigos, desde a Grécia Antiga. Eu vou remontar a nomes como, por exemplo, Eratóstenes, que foi um filósofo grego responsável por criar uma obra investigativa, a qual ele chamou geografia, uma investigação, uma descrição de problemáticas que ele identificava no espaço. Ele analisava o espaço e descrevia aquilo que ele estava vendo, tanto as sociedades quanto os aspectos físicos. A esse processo chamado geografia, a gente vai ter a primeira nomenclatura que vai se aproximar do que a gente entende hoje como geografia. Como se desenvolveu na Grécia, a gente vai ter essa nomenclatura arraigada aí ao grego, sendo geografia a descrição da terra, grafia, descrição, geo, terra. Isso para o idioma grego, é claro. Bom, o que se sabe é que desde os primórdios da organização civilizatória humana, com tribos, com os seres humanos vivendo ainda em cavernas, vivendo ainda em estruturas bastante arcaicas, a gente já tinha uma busca pela descrição e pela identificação do espaço, como até uma forma de sobrevivência. É óbvio que isso vai evoluir com o tempo. Quando nós chegamos em Eratóstenes, a gente já tem uma consolidação de argumentos científicos sobre o espaço. Até análise sobre temperatura, sobre processos da natureza, sobre a organização de algumas sociedades, a descrição de como essas sociedades eram organizadas e a sistematização. A argumentação filosófica da natureza é tão complexa que o próprio Aristóteles ele vai ser um geógrafo desse período grego, inclusive uma das pessoas responsáveis, ou creditadas pelo menos, pela identificação da Terra como uma circunferência. Perceba a influência da filosofia. A filosofia é o berço das ciências ocidentais. E mesmo quando a geografia se chamava história natural ou filosofia natural, nós tínhamos a análise filosófica por trás da argumentação teórica, né? Isso, claro, partindo do ponto de vista da pessoa que fazia a investigação. Então era tudo muito descritivo. Esse processo descritivo ele vai evoluir ao longo do tempo, criando uma cadeia de conhecimento que nós chamamos posteriormente de naturalismo. O naturalismo vai culminar aí no século XVII para XVIII, com nomes que vão desde a Europa medieval, renascentista, até a China, a Arábia. A expansão dos impérios, inclusive, foi um elemento muito importante para o desenvolvimento geográfico. Passado o tempo, passada aí a expansão comercial que nós vamos ter com o período das navegações, vai ser desenvolvida no âmbito dessa descrição espacial do planeta Terra, uma ciência fundamental que vai servir de suporte, praticamente um alicerce para a geografia moderna, que é a cartografia. Cartografia é a ciência responsável por investigar a formação de cartas cartográficas, por produtos cartográficos, o desenvolvimento de mapas. A evolução das técnicas, bem como das ferramentas que vão ser aplicadas ao estudo da cartografia, ela caminhou lado a lado com o desenvolvimento geográfico, chegando aí na transição do século XVIII para XIX, que culminou com o florescimento da geografia enquanto uma ciência propriamente dita. Nesse contexto, entre os séculos 18 e 19, nós vamos ter nomes importantíssimos da filosofia que ainda promovem grandes atribuições à geografia, como o Immanuel Kant. Provavelmente, Immanuel Kant foi o maior filósofo da modernidade, um grande influenciador do mundo ocidental no século 19 e 20. Muitos acreditam o Immanuel Kant como o grande filósofo depois
de Sócrates, né, no mundo ocidental, para muitas pessoas foi o Immanuel Kant. E essa filosofia do Kant esteve associada não apenas ao âmbito humano, mas também ao âmbito natural, no desenvolvimento de uma série de conceitos geográficos. O próprio Kant lecionou geografia no liceu, antes de vir a se tornar professor de cátedra filosófica, de fato, né, lá em Kaliningrado, onde ele viveu. E os estudos e as análises que o Kant promoveu sobre o espaço levaram à concepção, ou permitiram a concepção de grandes naturalistas do século XVIII e XIX trabalharem a descrição e a comparação e desenvolverem métodos de análise. Eu posso destacar dois nomes aqui derivados da região da Prússia, o Karl Ritter e o Alexander von Humboldt. O segundo, inclusive, muito importante na análise descritiva da natureza, principalmente para a região dos trópicos, onde ele investigou, onde ele viajou, onde ele conheceu bastante. O Alexander von Humboldt, inclusive, veio ao Brasil, né? Visitou a América do Sul, promoveu uma série de descrições. Eu tenho aqui um livro na minha biblioteca chamado Quadros de Natureza. Tem um dos volumes desse Quadros de Natureza, está ali em cima, não vou pegar agora não, está difícil de alcançar. É um livro interessantíssimo, onde ele faz uma relação analítica entre espaços de diferentes lugares, mas que possuem características climáticas muito semelhantes. A isso também nós vamos ter outros geógrafos de diversos lugares do mundo promovendo a análise derivada dessa comparação. E com isso a gente já vai ter um dos grandes métodos da geografia sendo desenvolvido nesse contexto. Mas ainda não vou para esse princípio geográfico, não. O fato é que no século XIX nós vamos ter a sistematização de uma ciência geográfica, ou seja, a consolidação do método científico aplicado a esse conjunto de saberes que nós chamamos de geografia, efetivamente no século XIX. E uma das pessoas mais importantes dentro desse contexto vai estar associada à escola alemã, foi o Friedrich Hatzel. Friedrich Hatzel, ele promoveu a análise do espaço na perspectiva das relações de poder, ou seja, ele constituiu a noção de território como um viés do pensamento geográfico e relacionou os arranjos de desenvolvimento socioeconômico e político, bem como cultural, intrinsecamente associados à característica natural do espaço em que uma determinada sociedade ocupava. Em outras palavras, ele analisou a natureza muito próximo daquele materialismo histórico que a gente vai ter no Karl Marx. É óbvio, é importante dissociar politicamente os dois, porque eles acabavam tendo uma perspectiva filosófica e acadêmica sobre a política bastante distinta. Mas dentro da perspectiva filosófica de reflexão sobre a relação sociedade-natureza, o Karl Marx e o Friedrich Hatzel, eles têm uma certa similaridade, logo alemães por sinal. E então essa escola alemã ela ficou conhecida como determinismo. O determinismo nós podemos chamá-lo de primeira corrente geográfica, primeira corrente de pensamento geográfico. Essas correntes de pensamento geográfico, elas são basicamente condutas metodológicas, são linhas de pensamento metodológico muito próximo, de análise geográfica muito próximas, que criam uma cadeia de saberes muito próxima. Então, quando você desenvolve a sua pesquisa, sua análise dentro de uma rede de influências que é similar, nós afirmamos que você desenvolveu dentro de uma determinada escola de pensamento, né? Essa escola de pensamento filosófico vai ser atribuída a uma série de ciências ao redor do mundo e ao longo do tempo. Na geografia, a primeira grande escola de pensamento geográfico foi o determinismo, encabeçada aí pelo Friedrich Hatzel. O determinismo vai receber uma crítica muito contundente da escola francesa. O nome expoente dessa crítica é o Paul Vidal de Lablache. Inclusive, Paul Vidal de Lablache foi aluno do Friedrich Hatzel, né? Não foi assim um dos seus grandes pupilos, mas recebeu instrução do próprio Hatzel.
O Hatzel, ele é identificado como o pai da geografia política. Por quê? Porque ele foi o primeiro a relacionar a noção de território, a expansão da sociedade, a uma construção política ou a uma idealização política de sociedade, dentro das diversas ideologias que vão existir, dentro das diversas realidades espaciais que vão existir. Dito isto, qual seria a posição do possibilismo? Uma escola que vai se contrapor à ideia determinista, afirmando que o espaço, a influência do espaço é uma espécie de alavanca ao desenvolvimento da sociedade. O espaço deve ser entendido como um viés de possibilidades e não como uma barreira, uma imposição processual e prática ao desenvolvimento daquela civilização. Na perspectiva do possibilismo de Lablache, o que nós temos é uma espécie de contraposição prática. Se você pensar que a sociedade pode se adaptar e pode criar dentro de um determinado espaço, soluções práticas para meios que ela está usufruindo, nós vamos nos alinhar à cadeia de pensamento possibilista. A grande polêmica que se desenvolveu ao longo do século XX é que a geografia brasileira ela foi influenciada diretamente pela escola francesa, porque os primeiros geógrafos que vieram ao Brasil eram franceses. Então, a influência muito forte do possibilismo nos fez ter uma espécie de aversão ao determinismo, como se o determinismo fosse uma coisa outorgante. E não é. Você pode visualizar o determinismo geográfico e o possibilismo geográfico em diversas relações práticas do espaço. Eu vou dar 2 exemplos para você. Eu moro na região agreste de Pernambuco, dentro do semiárido, uma área que tem alguns brejos de altitude e de exposição, e que tem algumas situações em que, pela topografia, a temperatura acaba sendo reduzida no inverno. A minha região faz parte do ambiente semiárido. Isso e é uma região de planalto, uma região dômica, uma região montanhosa. Essa região não tem grandes cursos hídricos e não tem um grande desenvolvimento de potencial hídrico aqui. Então, a atividade agrícola ela fica restrita ao abastecimento local. E o abastecimento local de bens que se adaptam, de produtos que se adaptam com facilidade, porque é uma região pobre do Brasil que não tem também um grande desenvolvimento tecnológico. Então perceba que o conjunto de fatores induz a produção econômica da minha região, do ponto de vista agrícola, a uma linha de produção específica. Em termos de produto mesmo, assim, de fato, né, material, eu posso falar que a minha região produz tomate, produz banana, produz romã. 3 exemplos. A minha região não dentro dessa concatenação de fatores, ela não pode produzir morango, mas existem nos brejos, nas serras, nos vilarejos mais altos, pequenas produções de morango de cunho turístico, em que você vai lá e faz uma espécie de colha e pague, sabe? Aquele esquema pesca e pague, então só que para colher morango e tal, no pomar do povo, qual é a atividade turística rural, né? É óbvio, há uma possibilidade de você plantar morango, mas o meio impede que você produza morango em larga escala para exportação. Então, há um determinismo aqui para a produção agrícola. Da mesma forma que no semiárido brasileiro, a produção de morangos ela é inviável, você pode ter uma intervenção tecnológica que facilite, se o meio der o mínimo de condições possível para isso. Então, a possibilidade de desenvolver o morango. E eu estou falando aqui, não necessariamente do morango, mas de uma fruta de ambiente similar ao morango, que é a uva. Uva amplamente desenvolvida no semiárido brasileiro, na região de Petrolina, porque há a disposição do rio e a influência tecnológica. Perceba, só o rio não garantiria essa produção, mas o desenvolvimento científico e técnico da sociedade permitiu uma evolução, né, tecnológica suficientemente capaz de modelar a natureza, de transformar a natureza em prol dessa produção. É óbvio, há um pouco mais de atributos naturais, no caso a existência do Rio São Francisco, que não passa na região agreste de Pernambuco.
Então perceba que nos dois cenários nós temos o determinismo me explicando a geografia de uma forma e o possibilismo me explicando a geografia de outra forma. Não é que um esteja errado e o outro esteja certo, simplesmente eles são visões antagônicas, visões processuais e metodológicas antagônicas. Ao longo do século XX, nós vamos ter uma discussão sobre essa divisão analítica entre meio e natureza, de forma que alguns geógrafos vão se debruçar sobre isso. Talvez o mais mensurável deles, ou mais destacado desses geógrafos tenha sido Hartshorne, que promoveu aí uma análise regional e uma análise de distinção, né, de espaços, conduzindo inevitavelmente, ainda que não fosse sua lógica inicial, conduzindo a uma separação que até hoje permeia o mundo acadêmico da geografia entre atributos físicos e atributos humanos, dado a perspectiva do Hartshorne de que essa análise integralista ela estaria fechada dentro de certos circuitos. Todos esses argumentos científicos, eles estão alicerçados em conceitos antes da grande revolução científica do século XX e da grande revolução, talvez, filosófico-científica da física, que foi o desenvolvimento da teoria geral de sistemas, ou a organização da teoria geral de sistemas. Após a organização da teoria geral de sistemas, a gente passou por uma grande transformação no século XX. Isso vai ser óbvio depois da Segunda Guerra Mundial, essa grande transformação metodológica, até do ponto de vista pragmático da ciência, da evolução científica. Bom, mas a geografia, enquanto uma ciência aplicada à sociedade, vai se debruçar no início da segunda metade do século XX sobre a contagem dos fatos e, a partir da contagem dos fatos, a elucidação do processo evolutivo. O que esses fatos, o que esses números significam para a evolução científica da geografia. É com isso que nós vamos inaugurar uma terceira corrente de pensamento geográfico chamada de geografia quantitativa ou nova geografia. Essa corrente do pensamento geográfico, ela está alicerçada na contagem numérica, em análises quantitativas. Essas análises quantitativas vão se traduzir inevitavelmente em questões qualitativas, e as questões qualitativas podem ser alvo de investigação. A grande questão é que a geografia quantitativa ela é muito mais descritiva, ela está muito mais preocupada em descrever as regiões, descrever os espaços, do que de promover uma investigação mais contundente do porquê daqueles cenários que foram investigados. É uma escola que foi importantíssima para o desenvolvimento geográfico. O Brasil se debruçou sobre a geografia quantitativa de maneira muito integral ao longo de todo o século XX. Com isso nós vamos ter aí a formação, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Estatística, veja, números, né, associados aí à geografia, que até hoje a matemática vai ser uma grande ferramenta geográfica. A gente vai ter a formação das chamadas regiões geográficas do Brasil, as grandes regiões do IBGE, as macro-regiões, depois as regiões geoeconômicas, né? E aí, finalmente, nós vamos ter alguém que vai se perguntar: ok, mas e daí? Esse número está me dando um quadro, mas eu não posso parar a minha análise apenas no quadro geográfico. A minha análise tem que se perguntar o porquê disso, né? A minha análise tem que fazer uma crítica a isso. É nesse momento, então, que nós inauguramos no Brasil a chamada geografia crítica. A partir de 1970, essa geografia crítica começa a ganhar força, muito influenciada pelo materialismo histórico, pela filosofia marxista do século XIX. A geografia crítica passa a criticar os quadros de geografia, ou seja, os contextos que nós identificamos dentro do espaço geográfico brasileiro, tanto do ponto de vista natural, mas sobretudo, principalmente do ponto de vista humano, social, cultural. Essa análise geográfica, ela investiga o porquê das relações se darem daquela determinada forma, o porquê das relações se darem a partir dessa construção. Eu vou dar um exemplo de como funcionaria a geografia crítica. Imagine que a cidade de Recife, uma capital de estado no nordeste do Brasil, possui aí um certo contingente populacional, em torno de 1,5 milhão de habitantes,
e um certo contingente de moradores em situação de rua, inclusive com o uso identificado aí a dependência química, principalmente do crack, a Cracolândia, né? Então, esse contexto, ele é totalmente antagônico ao contexto de uma cidade, eu vou pensar aqui numa cidade no norte da Europa, em Oslo, por exemplo, no norte da Europa, há um contexto totalmente diferente em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade social e a dependência química, principalmente pelo crack. É totalmente diferente da situação vivenciada em Recife. Ok, a geografia quantitativa pararia aí. Ela para na identificação desses dois espaços distintos, ela classificaria no máximo. A geografia crítica dá um passo além e ela pergunta por quê? Por que são diferentes? Qual foi a construção histórica, olha aí o materialismo histórico, qual foi a construção histórica que fez com que essas duas cidades apresentassem esse quadro diferenciado? Então a geografia crítica, podemos dizer assim, que é o passo além. Ela vai aonde a geografia quantitativa não foi. Também não estamos colocando aqui na escala de uma ser melhor que a outra. Vamos tentar sair dessa nossa dualidade cristã, né? Do ponto de vista filosófico, coloca sempre o bem e o mal, o ruim, o bom, o certo, o errado. Dentro do ponto de vista científico, isso não existe. Existe apenas uma escola que algumas pessoas preferem metodologicamente desenvolver e outra tradição filosófica que outras pessoas preferem metodologicamente aplicar. Então, basicamente é isso. A geografia crítica ela dá esse passo além, a partir do dado que foi identificado na geografia quantitativa, e pergunta por quê? Porque eu tenho esses dois cenários, esses três cenários distintos. Finalmente, a evolução filosófica nos leva à ideia de que o objeto em si, mesmo sendo único, se apresenta de forma diferente, porque o fenômeno é manifesto a partir da minha visão. E se o fenômeno é manifesto a partir da minha visão, o meu entendimento a priori vai repercutir na forma como eu entendo aquele fenômeno. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que duas pessoas observando o mesmo processo podem dar descrições diferentes sobre aquele processo, porque o fenômeno, ou seja, a forma como aquele processo se desenvolve para aquela pessoa é individual, já que cada pessoa tem um conhecimento a priori. Eu tenho uma noção do que é escorregar, que é diferente da sua noção de escorregar. Imagine que o que eu entendo como escorregar, você entenda como tropeçar. Nós vemos uma pessoa na rua que passa por um acidente como esse. No meu ponto de vista, ela escorregou. No seu ponto de vista, ela tropeçou. Foi o mesmo objeto, mas o fenômeno desse objeto se revelou de forma distinta para dois observadores diferentes, porque cada observador tinha um conhecimento a priori daquele objeto. Eu via uma pessoa sofrer aquele tipo de acidente e diria, ela tropeçou. Você veria a pessoa sofrer aquele tipo de acidente e diria, ela escorregou. Então nós temos de certa forma, uma deturpação, uma modificação da análise ou uma influência sobre o objeto analisado a partir da nossa visão, do nosso conhecimento a priori. Daí surge o conceito de geografia cultural fenomenológica. É aquela geografia que vai se desenvolver a partir de uma base fenomenológica, como o próprio nome diz, sob influência de filósofos como Heidegger, humanistas, em que a visão e o conhecimento a priori do indivíduo, resgatando Kant, vão influenciar diretamente a forma como a análise é feita sobre aquele determinado fenômeno. É uma escola bem recente, né, praticamente derivada da globalização, onde nós passamos a ter um contexto geopolítico esmagador, né, onde a globalização invade, toma todas as relações, né, e essas relações, mesmo dentro de um contexto único, elas vão se processar com fragmentos individuais que vão criando contextos também individuais, e dentro dessa teia de complexidade a gente vai ter o desenvolvimento de uma série de fenômenos e de processos geográficos que vão ser analisados na perspectiva da fenomenologia, na perspectiva da individualidade do indivíduo como agente pensante. Beleza?